Na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, amigos e familiares, que está neste momento aqui nesta live, aqui neste vídeo, lançado no Facebook, no Instagram, no YouTube, você que está assistindo, que você possa se alimentar com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, que você possa ouvir, entender, compreender e receber de bom agrado ao seu coração esta mensagem que vem do coração de Deus ao meu coração e ao coração de todos os ouvintes neste dia de hoje. Convido também você, irmão, amigos, que você possa compartilhar este vídeo com amigos, com familiares, com aqueles irmãos que precisam ouvir a palavra de Deus, que você possa compartilhar, ajudar este ministério a alcançar as almas, levar esta palavra a todas as almas, a todos os corações que precisam ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Senhor, a qual a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Quando você ouve a palavra do Senhor, tenha certeza que se você abrir o seu coração e receber de bom agrado, tenha certeza que essa palavra vai operar maravilhas na sua vida, na sua causa, na situação que você está vivendo, na situação que você está passando. Tenha certeza que Deus, Ele é fiel, Deus é poderoso para fazer aquilo que pensamos, e aquilo que imaginamos. Ele pode fazer muito maior do que nós pensamos, Então que você possa compartilhar e que você possa estar com o ouvido bem atento, bem aberto, e especialmente o coração. Abra seu coração e receba essa mensagem, irmãos. Amém? É uma mensagem poderosa, é uma direção de Deus, É uma direção, é uma mensagem de Deus a todos, a todos os corações que aqui nesta terra vivem, em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho amado, que ele amava, para que nós não viéssemos a padecer. O que ele estava dizendo? Ele entregou o seu filho a este mundo cruel, a este mundo perdido, pecaminoso, perverso. Entregou o seu filho nas mãos dos pecadores e o seu filho, Jesus Cristo, ele viveu entre nós, ele sofreu como muitas vezes você sofre, muitas vezes. Ele sofreu com as mentiras, com o engano, com as falsas acusações, Ele viveu tudo aquilo que o ser humano vive. A única coisa que Jesus não tinha em si era pecado. Ele não tinha pecado. Ele viveu sem pecados, mas para cumprir um propósito do coração de Deus, do Pai, quando chegou ao final dos seus dias, sobre si veio o pecado da humanidade. O pecado da humanidade estava sobre Cristo Jesus. Hoje, se você quer se livrar dos seus pecados, hoje, se você quer se livrar de algo que te condena, algo que te perturba, algo que te traz desânimo espiritual, te traz tristeza, que te traz uma certa pobreza espiritual na sua vida, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Receba, creia primeiro, creia com toda a sua fé, creia que Jesus Cristo é Filho de Deus, que viveu entre nós em carne, e que sobre ele estava o meu, o seu e o pecado da humanidade estava sobre Cristo Jesus. E lá na cruz, através das suas chagas, através das feridas, através dos machucados, estava sendo colocado o pecado da humanidade. Então Jesus, numa cruz, ele pagou um alto preço. Ele pagou aquilo que nós não podíamos pagar, Aquilo que nós não tínhamos como pagar, Jesus pagou para nós. Ele pagou as nossas dívidas. Hoje nós somos livres. Hoje nós somos sarados. Nós somos curados
por causa do sacrifício na cruz através de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, né? Mas somente por ele vem a sua salvação, somente por ele vem a solução, tanto, né, tanto espiritual, né, ou daquilo que Deus assim quer na sua vida, que você tenha sim uma vida abençoada aqui na terra, mas sim debaixo deste manto, debaixo desta cobertura que vem do Pai através do Filho, não é dos santos, não é dos anjos, né? Não é dos orixás, não é dos demônios, não, é somente por Cristo Jesus. A salvação vem somente por Cristo Jesus. Você aqui neste mundo, você pode, irmão, sim, você pode, meus amigos, servir a outros deuses, se você quiser, é um livre-arbítrio, é uma escolha sua. Você pode servir a deuses, orixás, né? Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser umbandista, você pode ser candomblista, você pode ser o que quiser neste mundo, e você aqui neste mundo, você com certeza vai adquirir essas riquezas, porque os demônios eles vão te oferecer, os demônios vão te dar isso aí, as entidades vão te dar isso aí, mas com certeza o que eles vão querer de verdade, coisa que você não sabe por falta do conhecimento, mas sim por causa de uma doutrina, ou por causa do você nasceu e se criou aprendendo aquilo dos seus familiares, dos seus antepassados, você se criou, então a gente não pode julgar, né? Mas a gente pode ensinar. Então você pode sim, aqui neste mundo você pode adquirir riqueza, você pode adquirir até saúde, né? Eu conheço pessoas, né, que fazem simpatias para isto e para aquilo e funciona. Mas a compensação, as mesmas pessoas que fazem isso aí, são pessoas que muitas vezes não tem paz consigo mesmo, são pessoas que não têm paz com a família, estão sempre criando uma briga ou outra, né? Tá sempre criando uma contenda dentro da própria família, a tal ponto que a família não suporta essa pessoa, né? Conheço história de pessoas que faz simpatia como ninguém, mas quando está irada, pega a própria Bíblia e rasga, né? Própria palavra de Deus e rasga. Então isso não vem de Deus, isso aí vem de um espírito familiar, não é? Vem de uma entidade familiar que vem passando de geração em geração. Então não prevém de Deus. O que prevém de Deus agora e sempre, desde Gênesis e Apocalipse, é o quê? É obedecê-lo, obedecer a palavra, andar nos caminhos dela, andar conforme Ele nos dá a direção. Se Ele nos cura, Ele é Deus. Se Ele não nos cura, Ele ainda continua sendo Deus. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus poderoso que tudo pode fazer e nada para Ele é impossível. O sistema religioso hoje, ele criou isso no coração das pessoas, por isso que os sistemas estão lotados de gente, que o sistema colocou no coração das pessoas que tudo você pode, que Deus tudo pode. Não, Deus tudo pode, mas Ele não é um boneco, né, de manipulação que você possa manipular e dizer, não, eu determino isto e Deus me dá. Não, Deus é Deus, Deus é Pai, Deus é Criador, você somente é apenas um servo, uma criatura, e se assim recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, então você se torna filho, e piorou ainda, aí agora piorou, porque se você se torna filho, o Pai não te dá o que você quer, o Pai te dá aquilo que você necessita, daquilo que você precisa, e só Deus, só o Pai sabe do que você precisa. Você muitas vezes não sabe do que precisa. A própria palavra de Deus diz, em Tiago diz que nós oramos e não sabemos nem o que pedimos, né? E o que pedimos às vezes é para nossa própria destruição, para nossa própria vaidade. Então, irmãos, mas quando, como eu estava falando, a religião, né? Você aqui na terra, você tem o livre-arbítrio, você pode idolatrar quem você quiser e você vai ser abençoado aqui na terra. Só que aqui na terra, enquanto você está vivo, você tem limite de vida, né? Você tem limite, assim como você pode viver até 100 anos, você pode viver somente 15 anos. Às vezes você mal sai do ventre e já vai embora, Deus já leva. Então aqui é limitado, aqui tem limite de vida, né? Do ar que você respira, né? Tudo está programado, Deus tudo sabe, a hora, o dia, né? Nós não sabemos, mas uma coisa que Deus nos dá a certeza,
que depois desta vida há uma eternidade. Depois desta vida tem uma eternidade, que não tem século, não tem meses, não tem dia, não tem semana, não tem nada disso. Tem uma eternidade para sempre. Acabou, para sempre, para sempre, para sempre. Agora, se você aqui nesta terra não ouvir ou não receber, você não quiser receber Jesus Cristo de Nazaré como o seu único e suficiente Salvador, a qual o próprio Pai, o Deus, Criador dos céus e da terra, viu todo o sacrifício do próprio Filho por causa de um propósito que estava no coração dele, e mesmo assim não impediu o Filho de passar o que o Filho passou por nós. Por nós. Ele levou o Filho ao limite, ao extremo, levou ao sofrimento, levou à morte. Seu Filho morreu aos seus olhos. Jesus Cristo estava na cruz, pregado na cruz, e mesmo assim ele orava ao Pai. Teve um momento que Jesus sentiu que o Pai não estava mais com ele, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Jesus estava tão cheio, tão transbordante dos nossos pecados, pecado da humanidade, que o Pai não podia estar junto, não podia estar ali. Jesus sentiu que o Pai se afastou dele, simplesmente se afastou. O Pai não foi embora, o Pai só se afastou. O Pai não podia estar no mesmo ambiente onde estava a sujeira. O Pai não podia estar no mesmo ambiente onde estava o pecado nosso, da humanidade, não podia. O Pai apenas se afastou. Diz a palavra que Jesus na cruz do Calvário diz: Pai, por que me abandonaste? Ou, por que me desamparaste? Mesmo assim, Jesus, mesmo sentindo que o Pai não estava mais nele, mas Jesus sabia que o Pai ainda estava ali. Estava ali. Por isso que Jesus, mesmo pregado na dor, ainda orava. Olha um exemplo que nos deixa Jesus até na cruz. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que você esteja passando por uma situação onde está chegando ao extremo, não deixe de orar, porque o Pai está com você, está aí com você. Ficou um exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o Pai viu todo o sacrifício do Filho, para que Jesus se tornasse naquele momento a porta que ia levar a mim, você, a humanidade, à presença do Pai. Jesus disse na sua palavra, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo: olha, se não é por mim, eu que morri por você, que paguei um alto preço, eu provei o meu amor, não com palavras, mas eu provei o meu amor por vocês com sangue numa cruz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o que eu quero dizer para você que está na religião, você que serve a sua religião, aqui você é livre a servir o que você quiser. Mas se você não receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a religião não salva você. Maria não salva você. Você que faz oração, você que pede oração para Maria, Maria não está viva. Maria está esperando a ressurreição. Maria está esperando o Filho voltar e clamar o nome de cada um de nós, e cada um de nós vai ressuscitar. Isso está na palavra, irmãos. Amém? Isso está na palavra. No outro vídeo eu vou mostrar para você. Então, cada ser humano, cada pessoa, que um dia serviu a Deus, que fez o bem, estão dormindo. Eles não estão servindo mais ninguém. Não está servindo você. Isso foi algo que você aprendeu com a família, com os antepassados. Mas acontece milagre, pastor? Sim, acontece por causa da sua fé. É como hoje o sistema religioso. O sistema religioso, todos os anos, eles fazem campanha da rosa. A religião já está dentro do sistema. Antes você servia uma imagem de escultura, o santo tal, funcionava, você era abençoado. Hoje você saiu das imagens de escultura e está idolatrando rosas ungidas, um copo de água, sabonete, e você idolatra isso. Mas não é isso que cura você, não é isso que abençoa você. O que está abençoando você é a sua fé.
é a sua fé. O perigo disso, irmãos, que muitas vezes a sua fé se desvia do propósito de Deus para estar colocando em imagens, ou em materiais, ou em algo que você pode tocar. E a fé verdadeira é aquela que está em Cristo Jesus. A fé verdadeira é aquela que você enxerga com o coração e não com os olhos, não com a sua consciência. Tá? Então o que acontece? O sistema criou isso, usam a palavra de Deus, até falam do amor de Jesus, né? Falam, mas o próprio Paulo disse, toma cuidado com os outros evangelhos, se não for o evangelho de Cristo, os outros evangelhos é maldito, não vem de Deus, não vem de Jesus. Né? Então, irmãos, Jesus pagou um alto preço para que você não se preocupasse com as coisas terrenas, com as coisas. Aqui é tudo passageiro, tudo passa, tudo vai se desfazer, a ferrugem vai destruir, vai comer, vai desfazer tudo, mas a salvação em Cristo, ela é eterna. Você vai ser eterno, a sua alma é eterna, e em tal dia, e em tal momento, em tal hora, Deus vai restituir o seu corpo, vai transformar o seu corpo. Então, por isso, irmãos, a nossa fé está afirmada somente em Cristo Jesus. Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Então você, meus irmãos, amigos, né, você que está ouvindo esta verdade, eu convido você. Deus amou você e ama você de tal maneira, que Ele pagou um alto preço para que hoje você não ficasse mais em dívida com Ele. O próprio Pai, você estava devendo para o Pai, você estava devendo para Deus, por causa do pecado original cometido lá no jardim. Você querendo ou não, você é o DNA, eu sou o DNA de Adão e Eva, nós temos o DNA deles, e esse DNA está com o pecado original. Nós nascemos pecador, e o único que pode nos limpar desse pecado é o sangue de Jesus, não é a religião, não é a Virgem Maria, não é o São Jorge, não é o anjo Gabriel, não é o anjo Miguel, não é nada disso que vocês estão imaginando e o que vocês vivem, irmãos. Isso são só tradições religiosas, né, que a família impregnou seu coração e ensinou você isso aí. Então, infelizmente as pessoas até ouvem uma pregação dessa, mas entra aqui e sai aqui. Mas eu creio pela minha fé que mesmo que entre aqui e a maioria saia por aqui, alguma coisa entrou no seu coração, e esse que entrou no seu coração é a semente que em algum momento na vida, talvez eu já nem esteja mais aqui, mas crendo que um dia essa semente vai dar fruto e você vai reconhecer que o único que pode te trazer a salvação eterna é Jesus Cristo. Eu não me preocupo, e você não deve se preocupar com as coisas do mundo, mas se preocupar com a sua salvação, se preocupar com a sua alma e preparar a sua família, levar a sua família a esse conhecimento, para que você no grande dia, você não venha padecer, para você não vir sofrer, para que não venha rangir os dentes, né? Porque chegará um momento que não haverá mais volta, irmãos. E eu digo para você, daqui para frente as coisas só vão piorar, irmãos. Então eu digo para você, você tem o livre-arbítrio, mas o meu papel, a minha missão é anunciar o evangelho de Cristo, não anunciar a placa da igreja. Não, igrejas tem em tudo que é lugar. Isso é uma coisa que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração e vai levar você até a igreja, para que você esteja em comunhão com os irmãos, para ser formado o corpo de Cristo, para você se tornar membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo vai fazer isso aí, se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Amém? Você decide, a escolha é sua. De Gênesis, Apocalipse, Deus fala com pessoas, Ele não fala com demônios, Ele fala com pessoas, e a decisão é sua. A Bíblia também mostra pessoas que receberam Cristo Jesus e foram salvos, e também tem pessoas que não quiseram Jesus Cristo e se perderam, não mudou nada. Então, o que significa? Que a nossa missão, o meu trabalho e a missão de um pastor, de um evangelista, é anunciar Cristo Jesus para você.
Não é o meu trabalho ficar falando para você, irmão, ó, vai ter culto no domingo, vai ter um propósito, ó, vai ter um propósito de cura, vai ter um propósito de libertação, vai ter culto disto, vai ter... Não, a minha missão não é essa. Não é a missão de ninguém. A nossa missão é: ide e levai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo e o que não crê já está condenado. É essa a missão. Eu prego o evangelho, eu prego a palavra, a decisão de salvação é sua, é você que decide. A única coisa que eu posso dizer para você é que Deus ama você. Deus ama você e Ele quer você, Ele deseja você, Ele anseia você. Mas quem tem que vir e se deixar ser tocado pelo Espírito Santo é você. É você que tem que se deixar ser tocado. Deixar o Espírito Santo entrar, invadir o seu ser, invadir o seu coração e mudar a tua história. É Ele, irmãos, é Ele. Deixa o Espírito Santo nesse dia de hoje tocar você. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo moldar a sua mente. Deixa Ele limpar a sua vida. Saia desse mundo de mentira, de engano, corrupto, e entre na arca que é Jesus Cristo de Nazaré. Não se disperse, irmãos. E você que está na igreja, não saia da sua igreja. Continue na sua igreja. Ajude a igreja a crescer, a resgatar mais alma. Ao contrário, ajude convidando um familiar, convidando um amigo, convidando um vizinho para estar na igreja junto com você. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos obreiros. Não saia, ao contrário, se esforce em buscar mais estar na presença de Deus, porque quando você está na presença de Deus, você está dentro da arca, e a arca vai estar guardando você do que vai vir no mundo. Só para finalizar, diz assim, ó, em Amós capítulo 9, versículo 8, diz assim, ó: sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Deus está vendo como está o mundo, irmão. Deus está vendo o jeito que está indo o mundo, vai de mal a pior, e isso é uma profecia. Jesus já tinha anunciado. E que mais ele diz? E eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó. Aqueles que estão dentro da arca, eles se tornam descendência de Jacó. Por quê? Porque Jesus é descendência de Jacó. Jesus é descendência de Davi. Então Jesus é a arca aonde você está guardado. Se você está em Cristo Jesus, você está guardado. Espiritualmente você guarda-se através de um manto de cobertura, sobre uma cobertura espiritual. Você está guardado, sua família vai estar guardada. Para isso você vai ter que buscar dar bom testemunho, deixar o Espírito Santo moldar você, mudar você, a tal ponto da sua família ver, a família perceber e dizer: olha, o fulano mudou, olha, o fulano não é mais a mesma aquela pessoa, Então aquela pessoa, a família vai ter uma curiosidade. Claro que vai ter outras também que vão se afastar de você. Tem outros que se afastam de você. Familiares não querem nada com Jesus, não vão querer Jesus, vão se afastar. Você praticamente vai ficar sozinho dentro da arca, mas com Deus, com Jesus. Mas isso aí Deus é que sabe. Importante que você viva, dê o testemunho e viva para Cristo, irmãos. Viva para Cristo. Paulo viveu para Cristo e morreu sozinho numa prisão. Não estavam nem os irmãos, não estava nem a família, não estava ninguém. Ele morreu sozinho numa prisão. Paulo morreu sozinho. Então, o evangelho de Cristo é esse. Chega um ponto que você vai ter um monte de pessoas, sim, mas quando a prova vier, a tempestade vier, e você fica firme com Cristo, tenha certeza que um monte de... Olha, uns quantos vão desaparecer da sua vida, vão sumir, mas não é culpa deles, é porque eles não têm entendimento, eles não têm a visão que você tem hoje. Amém? E o que diz mais a palavra para nós finalizar aqui? Declara o Senhor: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem... Olha só, isso aqui é o que o sistema prega para você. Acorda, igreja, acorda. Olha o que é o finalzinho desse versículo, ó. Porque diz assim, ó: todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Pois é.
Isso é o que o sistema prega para você. Isso é o que o sistema anuncia para você. Quem está assim, isto e aquilo, não sei o que, Deus... Não, irmãos. Se você está na arca, está em Cristo Jesus, tenha certeza que Deus vai guardar você. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Paulo disse, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas não é só crer, mas também se posicionar, colocar-se numa postura conforme a palavra de Deus ordena. Amém? Então, irmãos, Jesus pagou um alto preço por mim, por você. Jesus entregou o bem valioso. Ele se fez homem. Deus, Criador dos céus e a terra, se fez homem para estar entre nós e viver como nós, sem pecado, mas viveu entre nós. Conheceu o que era ser traído, ele conheceu o que é ser frustrado, ele soube o que é ser tentado por Satanás, né? Em tudo ele foi tentado, em tudo ele padeceu, em tudo ele sofreu, mas menos no pecado. Ele não pecou. Ele foi tentado em tudo, mas não se deixou levar, ele não pecou. Mas no final, lá na cruz, algo espiritual aconteceu, que todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Mas para isso se tornar verdade em você, na sua vida e na minha, eu tenho que crer de todo o coração. E o crer de todo o coração não é significar falar por palavras. Não, você tem que professar, confessar, mas também mudar a atitude, confessar com atitudes, porque eu conheço um monte de crente, irmão, crente, porque crente até o diabo é. Não, eu conheço um monte de crente que dão aleluia, dão glória, mas eles não confessam Jesus, se escondem. Às vezes, até para compartilhar, às vezes uma live dessa, eles não compartilham, por medo de retaliação da família, dos amigos, dos irmãos, não compartilham, eles preferem ficar ali, amém, glória a Deus, que nem José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas por causa dos governantes da época, ele não se apresentava, ele não confessava o nome de Jesus. E nós não devemos assim, irmãos. Nós temos uma batalha, nós estamos numa luta, e nós vamos pagar alto preço. Famílias vão se separar, famílias não vão querer mais falar com você, amigos vão se afastar, muitas coisas vão acontecer na sua vida por professar o nome de Jesus. Mas aqui é terreno, irmão. Aqui é terreno, isso aqui é passageiro. E outra, eles não entendem o que você entende hoje, a visão espiritual. Então quando você ficar triste, quando você ficar desanimado, quando alguém se afasta de você ou calunia você, como acontece muito, às vezes eu fico bravo, mas ao mesmo tempo eu fecho meus olhos e eu imagino Jesus na cruz, quando estavam todos ali murmurando, estavam ali escarnecendo dele, ele orava ao Pai, mesmo pregado numa cruz, sangrando ali, tendo uma hemorragia por causa dos nossos pecados, carregando uma coroa de espinho na cabeça, eu fico ali vendo Jesus dizendo, Senhor, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava querendo dizer isso? Que eles não têm o entendimento, eles não compreendem, eles não entendem a visão que você tem hoje sobre a salvação. Eles não entendem o que é o céu, eles não entendem o que é a salvação ainda. Eles acham que isso é apenas uma história, um mito, mas é uma realidade que vai e está acontecendo. O mundo está se cumprindo. Os sinais já estão aí. Todos os sinais que Jesus tinha anunciado está acontecendo. Jesus não deixou data de vinda, ele não deixou horário de vinda, ele não marcou horário, mas ele deixou os sinais. Então todo aquele que segue os sinais do que Jesus deixou, tenha certeza que vai entender, meu Deus, Jesus falou a verdade. Está se cumprindo e vai se cumprir a sua vinda. E Jesus já está à porta, irmãos. Amém? Então se prepare, se prepare. Amém, irmãos? Amados irmãos, essa é a palavra de Deus que eu deixo para você, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa fazer o resto, aonde eu sou limitado, que o Espírito Santo possa acrescentar, possa convencer, possa mostrar a justiça e o juízo, convencer do pecado, justiça, Jesus Cristo para a nossa salvação, juízo, o final de tudo, onde não haverá mais advogado que possa defender a sua causa, mas sim o juízo, é a condenação. Deus já vai mandar a sentença, ele não vai vir para julgar, você já está julgado, conforme o que você aceita, conforme você
o recebe, você vai ser julgado. Se você recebeu Jesus, você já foi julgado. Se você não recebe Jesus, você já foi julgado. Você só vai receber a sentença, como um juiz, né? O juiz, ele está ali, e no final ele dá só a sentença daquilo que os júris ali anunciaram. Ele só dá a sentença. E assim vai ser no grande dia. Amém? Irmãos, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone os seus pecados. Arrependa-se, confesse a Deus os seus pecados e busque mais de Deus. Não é mais tempo de perder, mas sim de buscar a Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração nesse dia de hoje. Então receba em nome de Jesus. Amém?